É um prazer estar aqui, espero que eu possa colaborar de alguma forma, né? Então, no caso da chikungunya, ela é uma arbovirose, né? Dentro das arboviroses a gente tem a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, né? O que seria a arbovirose? São doenças transmitidas por vírus, né? Através da picada dos artrópodes, né? Que são o mosquito, carrapato, né? E o que acontece? A questão da chikungunya, ela cronifica, ela tem uma baixa letalidade, mortalidade que a gente fala. E, inclusive, né, pelos dados do Ministério da Saúde, ano passado foram mais ou menos 127 mil casos, né, registrados, que a gente fala notificados. Desses 127 mil, 121 óbitos ocorreram, né. O problema maior é a cronicidade. Mais ou, mais ou menos de 8 pessoas até mais, 50% dos casos cronificam. O que seria cronificar? A doença ela é dividida em 3 fases, né? Tem a fase aguda, né? Que primeiro tem um período, a gente fala período de incubação, né? Que é quando a pessoa teve o contágio, e aí demora mais ou menos de 2 a 10 dias, em média 12 dias, para ela começar a desenvolver os sintomas. Né? E aí ela entra na fase aguda, né? Que seria a febre, pode causar também manchas pelo corpo, as dores articulares que são intensas. Uma forma da gente diferenciar a dengue, né, da chikungunya, clinicamente falando, seriam essas dores articulares, que geralmente acomete mais as mãos, os pés, né, os pulsos, tornozelos, né, às vezes a região posterior do pescoço. E aí ela pode se cronificar. A fase aguda ela pode durar geralmente até 14 dias no máximo, né, e aí pode ter a remissão, ou a pessoa entrar para a fase pós-aguda, que é do 15º dia até 90 dias, 3 meses, né? Que daí persiste essas dores articulares. Agora, passado esse período, passou de 90 dias persistindo as dores, aí já virou a fase crônica, que a gente fala, né? E assim, a gente não tem exatamente um tempo exato, quanto tempo que eu vou continuar com esses sintomas, ou vai ser para o resto da vida. Ainda não tem estudos clínicos, né, que podem comprovar, mas em média até 3 anos, tem casos de 3 anos ou mais. Né? Eu fui contemplado, eu contraí essa chikungunya, e aí a gente procura o sistema de saúde, procura o atendimento médico, e não há um tratamento específico. Quer dizer, essa medicação, essa que é indicada e tal, não existe. Né? Sim, não tem um protocolo exato, né? Está sendo ajustado ainda, porque depende de cada caso. Né? E aí, o que acontece? Também realmente precisa de um acompanhamento mais específico, né? Um especialista, um infectologista, ou até mesmo um reumatologista, porque às vezes a doença pode ser um gatilho para manifestar uma doença reumatológica também, né? Uma artrite reumatoide, né? Que a gente fala a síndrome pós-chikungunya, né? Que é a polineuropatia, né? Polineuropatia, que pode acometer várias articulações do corpo e persistir os sintomas. Né? Agora, é importante destacar, pelo menos eu tenho acompanhado todos esses anos na imprensa, sempre divulgando campanhas da dengue, mosquito Aedes aegypti. Sim. Houve um avanço em termos de doença que ele transmite. Quando começou lá nos idos dos anos 90, falava-se mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue. Sim, sim. Aí depois da zika, depois da chikungunya, e tem uma outra febre Aeropost, sim. Então, também é considerado uma arbovirose. Mas o que acontece? Existiu no caso da chikungunya em especial, né? Tem relatos mais antigos, de anos mais, de tempos mais antigos da chikungunya clinicamente. Mas a confirmação etimológica, né? A confirmação etiológica da doença aconteceu mais ou menos com a epidemia que ocorreu numa região da África, Tasmânia, uma região do sudoeste da África, entre 1952 a 1953. E aí foi diagnosticada a chikungunya. Inclusive o termo, né, o nome chikungunya, que vem do dialeto lá dessa região da África, significa andar curvado. Você tem uma ideia da intensidade das dores que a doença causa. Então as pessoas até apelidaram, aí o nome acabou ficando, né, que é você andar curvado pela intensidade da doença, que chega a ser incapacitante, né? Pelo agravamento das dores. E aí, então, nessa época em diante, a doença foi se disseminando. E aqui no Brasil, mais ou menos 2014, né? Eu lembro que aí realmente teve a chikungunya, a zika. A gente tem agora a questão da zika, que eu considero até muito grave, porque tem as crianças com microcefalia dessa época, né?
Inclusive, eu estava gestante nessa época, em 2016, eu passava repelente até no cabelo, preocupado. Sim. Tomar muito cuidado. Sim. Né? Nós tivemos no começo, acho que foi do ano passado, foi do ano passado, não sei se foi do ano passado, 25 ou 24 que eu contraí, e muitas pessoas, os casos aqui na capital, saltaram muitos casos, né? Sim. Foi um ano específico? Isso foi, né? Porque depois diminuiu, né? Porque tem a disseminação da doença. O que acontece? Como você já está afirmando que você confirmou que você apresentou a chikungunya, aí você pode se considerar imunizado. A vantagem é que a chikungunya, diferente da dengue, ela não tem os outros sorotipos, né? A dengue, para você ficar imunizado, você tem que, né, ter apresentado os 4 sorotipos. E a chikungunya basta uma vez, né? Ela é uma doença que você... E o problema da chikungunya seria cronificar realmente. E a pessoa tem que estar acompanhando, né? Porque daí tem todo um tratamento. E quanto mais cedo for diagnosticado, iniciado já o tratamento, né? A pessoa pode amenizar esses sintomas, né? E diminuir as sequelas, né? Quem contrai dengue, o indivíduo contrai novamente, não fica agora... Sim, pelos 4 sorotipos, não uma vez só. Então, você considera-se privilegiado. Ou não, né? E a questão em média, 30% das pessoas são assintomáticas. Elas podem ter contraído a doença, né? Tá infectado e não teve a manifestação, né, dos sintomas, né, e dos sinais da doença. E aí, se fizer um exame, por exemplo, né, fizer a sorologia, que a gente chama da sorologia, para ver se tem marcador de infecção atual pregressa, você vai diagnosticar. E uma coisa que tem que ficar bem claro, que todas as arboviroses no geral, né, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, você tem que ser feita a notificação no sistema, na rede de saúde, né? É uma notificação que a gente fala compulsória. Antes de fechar o diagnóstico, já tem que ser feita a notificação. Para ter o registro daquele quadro, até para você sinalizar se naquela região está tendo uns casos mais elevados, né? Se aumentou a incidência ou a prevalência de cada região.